A alegria verdadeira é o tema da nossa mensagem de hoje. Nós vamos falar exatamente sobre isso. E o texto básico é a partezinha B, a última parte do texto de Neemias, capítulo 8, versículo 10, que diz assim: não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. Na minha linguagem. Em outras linguagens diz: a alegria do Senhor. É essa força só? Misericórdia. Deixa eu tentar de novo. Em outras linguagens diz: a alegria do Senhor. Aí eu senti fortaleza. Glória a Deus. A alegria do Senhor é a nossa força. É a palavra que Papai do Céu colocou no meu coração para compartilhar com a igreja neste dia. Alguém aqui já pegou dinheiro falso? Ninguém nunca aqui pegou dinheiro falso? Você já pegou, Brunão? Você também? Pois é. Dinheiro falso é muito mais comum do que nós imaginamos. Não só aqui, mas no mundo inteiro. Dinheiro falso é uma indústria do crime que traz prejuízo para muita gente. Aqui no Brasil, falsificar ou fabricar, alterar moeda tanto metálica como de papel é um crime previsto na lei, é o artigo 289 do Código Penal brasileiro. E não é um crime só no Brasil, essa é a legislação brasileira. Em todo o mundo existe uma legislação específica para a questão do dinheiro falso. E muita gente, não é só o Bruno e o Samuel que foram enganados, não. Muita gente é enganada todos os dias, em todos os lugares do mundo. Muita gente é enganada. E apesar de existirem várias maneiras, o dinheiro ele tem vários dispositivos de segurança, né? E a gente sabe disso. Mas fazer a diferença entre dinheiro falso e dinheiro verdadeiro não é tão simples assim. Mas é muito necessário para que a gente não viva os transtornos pessoais que isso possa nos causar. Não apenas no prejuízo financeiro, mas inclusive legal. Porque portar ou tentar passar dinheiro falso, sabendo ou não sabendo que ele é falso, é crime também. Então a gente precisa tomar muito cuidado para não pegar o falso pensando que é o verdadeiro. E com essa fala eu quero introduzir, através dessa comparação interessante, a nossa reflexão sobre a alegria. Assim como nós precisamos distinguir o dinheiro falso do verdadeiro para não termos prejuízos, nós precisamos aprender a diferenciar entre a alegria falsa e a alegria verdadeira. Que existe também alegria falsa, além da alegria que nós temos aqui. E se nós não pudermos distingui-las, nós corremos o risco de termos também muitos prejuízos pessoais na nossa vida. Precisamos saber distinguir o que é alegria verdadeira e o que são outras alegrias que a gente vai ver aqui, que existem várias, né? A alegria, ela nos mostra aquilo que nós valorizamos na vida. Nós só ficamos alegres com alguma coisa que nos é importante. Ninguém se alegra, por exemplo, porque fulano morreu, glória a Deus. Ninguém vai fazer isso. Ninguém vai se alegrar com a morte de ninguém, né? Muito embora em alguns casos, eu lembro quando teve o caso daquele cidadão, aquele menino que morreu, Lázaro, até fogos soltaram. Mas via de regra ninguém se alegra com esse tipo de coisa. Nós nos alegramos com questões, com situações que de fato nos fazem felizes, que nos trazem sentido à vida. E aí então eu quero perguntar para você, para nós entrarmos nesse assunto. Você tem facilidade de distinguir
a alegria verdadeira de outros tipos de alegria que não sejam verdadeiros? Você tem facilidade? Você que está em casa nos assistindo, você tem facilidade? Nós precisamos fazer isso, precisamos aprender isso. A alegria, ela pode assumir algumas características de acordo com aquilo que ela representa. Ela pode ser, além da alegria verdadeira, uma alegria falsa, como nós já falamos. Ela pode ser uma alegria inconstante, ela pode ser uma alegria breve e ela pode ser uma alegria eterna. Nós precisamos conhecer todas elas. Quanto à alegria eterna, eu acho que todo mundo sabe a quem e ao que eu me refiro. É a alegria que temos e que sabemos que teremos por toda a eternidade. Quem está feliz hoje com Cristo, sabe que vai viver feliz com Cristo para sempre. É por isso que ela é chamada de alegria eterna. É aquela alegria que chega aos nossos corações através da graça maravilhosa de Jesus Cristo, que é nosso Senhor, que é nosso Salvador. A alegria falsa, por outro lado, é aquela alegria que é gerada em situações que não são exatamente coerentes com aquilo que Deus tem para a nossa vida, né? Normalmente ou geralmente, elas são contrárias àquilo que Deus deseja para a nossa vida. Ela se estabelece na vida de algumas pessoas de várias maneiras, mas principalmente quando pessoas cedem a tentações, a algum tipo de tentação e caem no pecado. Esse é o caminho de uma alegria falsa. Um exemplo claro que nós podemos citar aqui é do famoso rei Davi. E aí eu imagino a alegria que ele sentiu quando ele se relacionou com Batseba, com aquela mulher, que devia ser uma mulher bonita, devia ser uma mulher cheirosa, devia ser uma mulher com todos os atributos que alegram um homem, e ele deve ter ficado muito alegre por ter tido um relacionamento com ela. Vocês concordam comigo? Com toda certeza ele ficou alegre. Porém, essa alegria, ela trouxe consequências terríveis na vida de Davi e até de algumas pessoas que estavam no contexto dele. E nós sabemos disso. Ela, por exemplo, levou a Davi a cometer um crime horrível, que foi matar o marido de Batseba, né? Porque foi ele que matou, não foi ele que enfiou a espada no cara, mas foi ele que colocou lá para morrer. Ele teve a intencionalidade de que Urias morresse, por isso Urias morreu. Na sequência, essa alegria, ela convergiu em outro ser que não tinha nada a ver com isso, o primeiro filho. E ainda por cima, ele tinha que carregar esse peso consigo por bastante tempo. Eu imagino que a consciência daquele homem pesou de tal maneira que ele não conseguia dormir direito pensando em tudo que aconteceu. E é isso que a gente vê lá no Salmo 51, né? Quando ele foi confrontado e quando ele se arrependeu, e até aquele momento do Salmo 51, quando ele foi perdoado, enfim, pela graça, pela misericórdia de Deus e confessou o seu pecado, ele ficou completamente transtornado. A alegria falsa é isso. Ela traz experiências ruins. A alegria falsa, muitas vezes, torna o pecado possível e repetitivo, porque a pessoa, ela se sente, entre aspas, alegre, e ela vai querer sempre aquele tipo de alegria. É o que acontece, por exemplo, com o dependente químico. Já viu maconheiro dando risada? Maconheiro dá risada à toa, né? E aí a gente fica olhando, aquele cara está rindo do quê? Ele está sentindo uma espécie de alegria, porque é a superprodução de dopamina no seu cérebro. E quando passa aquela fase, aí ele quer repetir, e ele vai repetir outras vezes, porque vai chegar o momento na vida dele que ele vai entender que ele só tem alegria se tiver chapado.
É isso que gera esse sentimento ou essa situação de dependência química, e não só na área da drogadição, mas em outras áreas também. A pessoa acaba se tornando dependente de alguma área da vida e ela acaba se sentindo feliz só naquela área. Eu tenho um tio, meu tio era muito bem de vida, até uns 30 anos atrás, mas ele se sentia feliz numa mesa de jogos, se tornou dependente de jogos. Enquanto ele não gastou o último centavo que ele tinha, e hoje ele vive exclusivamente da aposentadoria e da ajuda dos irmãos, ele não se sentia feliz. Porque a felicidade para ele era estar na mesa de jogo, mesmo que ele perdesse. Ali ele tinha alegria. Mas parece óbvio para nós falarmos que a alegria falsa não é verdadeira. É até estranho, né? Se é falsa, não é verdadeira. Se não é verdadeira, obviamente é falsa. E ela é falsa de fato. Ela é fake, ela é mentirosa. Ela traz consequências terríveis, via de regra. Eu citei o caso do meu tio, citei o caso de Davi, mas isso acontece com muitas pessoas. Via de regra, ela traz consequências terríveis. Ela desfila diante de nós como se fosse uma alegria real, mas ela causa uma felicidade que também é falsa, e que por ser falsa, desaparece com o tempo, deixando para trás somente os resultados do veneno que foi depositado na alma daquele que se sentiu alegre por algum tempo. Pode ter certeza, muita gente tem alegria falsa. Tem a outra alegria que eu chamei de inconstante, mas é a alegria circunstancial. A alegria circunstancial é aquela que depende das circunstâncias, como o nome já está dizendo, né? Então, ela não tem solidificação em si mesma, ela não se consolida. Quando as coisas estão bem, essa alegria aparece. E quando essa alegria aparece, pressupõe-se a proximidade de Deus. E isso é comum no meio dos crentes. Então, se ele está bem, a alegria aparece. E quando a alegria está ali presente, ele pressupõe a proximidade de Deus. Mas, quando as coisas não estão muito bem, quando se vive uma situação de depressão, uma situação de dificuldade na vida ou de dor, então essa alegria desaparece. Ela é circunstancial, ela desaparece. E nesse momento, inclusive quando ela desaparece, a pressuposição daquela pessoa que perdeu a alegria por ser circunstancial é de que Deus não está mais próximo dele. Quantas vezes você já ouviu alguém falar, parece que Deus não está próximo de mim, Deus não me ama, eu estou vivendo isso, parece que Deus não ouve as minhas orações, ou coisa dessa natureza, e a pessoa está extremamente triste, porque a alegria dela é circunstancial, ela não tem a alegria de Abacuque. Ainda que todas as coisas deem errado na minha vida, ainda assim me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Você percebe isso, irmãos? A alegria circunstancial, ela é tão passageira quanto a falsa alegria. E, a propósito, também é uma falsa alegria. Outra alegria, alegria breve. Alegria breve, que também, eu citei há pouco, é um tipo de alegria que, como o nome já demonstra, ela acaba muito rápido. Essa não depende necessariamente de circunstância, mas ela acaba muito rápido, acaba tão rápido quanto surgiu. A pessoa se está alegre, e aquilo que alguns vão chamar de bipolaridade, né? Se for uma questão patológica, mas se não for uma questão patológica, é muito parecida. A pessoa está alegre e daqui a pouquinho já fica ruim. Todo mundo fala logo, isso aí é bipolar. Às vezes não é. Às vezes o tipo de alegria que a pessoa tem é uma alegria muito breve. Ela desaparece tão rápido como surgiu, e ela depende de algum fato meramente humano. Então ela surge quando acontece alguma coisa humana
que traz esse sentimento de alegria, esse sentimento de felicidade, mas tão logo essa situação desapareça, a alegria vai embora junto. Ela sempre depende de um fato humano e não da glória de Deus, com certeza. Mas tem a alegria eterna. E essa é a alegria que nós precisamos ter. É a alegria que vem de Deus. É a alegria que volta para Deus, que traz ao nosso coração um sentimento profundo de não pertencimento a este mundo. Então eu não vou me alegrar nem me entristecer com as coisas desse mundo. É claro que humanamente falando, nós temos os nossos limites. Eu não posso dizer que ninguém vai sentir tristeza. Hoje eu senti muita tristeza saber que a minha mãe tinha fraturado a perna com 81 anos e que vai passar por uma cirurgia. Mas eu sei em quem tenho crido. E eu sei que todas as coisas estão sob o controle de Deus. Então aquela tristeza, sim, a tristeza tem que ser momentânea. A alegria tem que ser eterna. Porque a minha alegria não depende de fatores humanos, nenhum. Ela sempre traz no meu coração um sentimento profundo que não depende de nada deste mundo. Nada deste mundo pode entristecer o coração de quem ama a Deus. Quem ama a Deus aqui, diga amém. Então diga assim: eu sou feliz em nome de Jesus. E essa alegria não é falsa. Essa alegria, ela não desvanece, meus irmãos. Essa alegria, ela não é breve, ela não é circunstancial. É a alegria que recebemos direto do coração de Deus para o nosso coração. É isso. Ao glorificar a Deus, nós compartilhamos do prazer que Ele tem em si mesmo. Quando nós glorificamos, ao olhar para a criação, nós vemos não apenas como bela, e a natureza é bela, mas também reveladora da beleza de Deus, que é o seu, que é o nosso Criador. E isso deve trazer alegria no nosso coração. É essa alegria que o cristão possui, tanto no momento de sofrimento, como no momento de prosperidade. É igual casamento, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza. É desse jeito. Se é assim com o meu cônjuge, com a minha cônjuge, quanto mais com Deus. Amém? Essa alegria que nós possuímos, e outra, não somente nessa vida, mas na próxima etapa de nossa vida, porque nós somos eternos, nós não vamos morrer. Jesus fez isso por nós. E nós vamos passar, como num jogo de videogame, que você muda de uma fase para outra, daqui a pouquinho nós vamos mudar de fase. E vamos estar numa fase onde nós vamos sentir a glória de Deus de uma maneira muito mais tangível, muito mais palpável. E ali então, a alegria que nós temos aqui vai ser multiplicada. Nós não vamos perder a alegria, ela vai ser amplificada. Porque nós, como cristãos, nós temos o objetivo principal de glorificar a Deus. Esse é o nosso objetivo principal. E desfrutá-lo para sempre. Porque no final, a alegria é tão boa quanto o seu objeto. Então, quer dizer, a nossa alegria é tremenda, porque nós nos alegramos no Senhor. A nossa alegria precisa ser muito grande. Dizer que a alegria do Senhor é a nossa força, significa que somente a verdadeira alegria que vem de Deus pode nos fortalecer. Como vimos, existem várias formas de alegria. Nós poderíamos até pensar em outras. Mas todas elas, irmãos, são vazias, são transitórias, são passageiras. Entretanto, a alegria do Senhor derrama sobre nós a sua graça e misericórdia. Ela é plena, ela é forte e ela é perpétua. Mas no que consiste a alegria de Deus?
eu quero destacar aqui 3 questões. No meio de tantas, eu poderia ficar aqui horas falando sobre isso. Porque Deus é bom, porque nós amamos a Deus, porque nós nos alegramos em Deus, mas eu quero destacar 3 questões. Em primeiro lugar, a alegria que vem de Deus consiste na alegria de ser. Preste atenção. A alegria que vem de Deus consiste na alegria de ser. E aqui eu não me refiro a qualquer coisa que nós possamos ser, mas dentro de uma perspectiva espiritual, o que nós somos e o que deve alegrar a nossa vida significa pelo menos em 3 quesitos que são básicos e que a gente precisa saber. Primeiro, a alegria de sermos filhos de Deus. Você já parou para pensar nisso? João 1,12, mas a todos quantos o receberam, a estes deu-lhes o poder. Você já pensou que coisa maravilhosa? Você já parou para pensar na grandiosidade dessa questão, irmão? Porque às vezes a gente passa assim batido e não para refletir, né? É por isso que eu digo que nós temos que ruminar a Bíblia, num bom sentido. O que é ruminar a Bíblia? Você vai ler e depois você vai trazer de volta tudo aquilo que você leu para poder então meditar nela. Então, quando você medita nisso, quando você descobre que nós somos filhos de Deus, isso precisa alegrar o nosso coração. Nós somos mais do que criaturas de Deus, nós somos mais do que servos de Deus, mais do que seres pensantes, criados à imagem e semelhança de Deus. Com certeza nós somos tudo isso. Mas muito mais importante do que tudo isso é o fato de nós sermos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus, e isso precisa alegrar o meu coração, isso precisa alegrar o nosso coração. Deus nos garantiu isso quando enviou Jesus Cristo para morrer no nosso lugar. Foi Jesus quem nos transformou em filhos. Foi Jesus quem nos transformou em homens e mulheres que hoje compartilham da natureza de Deus. Quando Jesus deu o seu sangue para que pudéssemos viver e estabelecermos uma nova relação com Deus, Ele nos transformou de inimigos em filhos. Éramos inimigos e somos filhos. E se alegre, irmão, em nome de Jesus Cristo, por ser filho de Deus. Essa é uma alegria indescritível. Creia no que eu estou te dizendo. Somos felizes por sermos filhos de Deus, mas também somos felizes por sermos salvos pela graça de Deus. Salmo 51:12, que se referiu a Davi e a nós também. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com espírito voluntário. Diz a palavra de Deus, e eu já disse aqui, que Ele nos alcançou quando éramos inimigos. E nós éramos inimigos por causa do pecado. Nós éramos inimigos por causa da nossa situação miserável diante de Deus. Nós éramos sem futuro. Sem a graça de Deus, nós seríamos sem futuro. Nós vivíamos nos padrões deste mundo, e pelos padrões deste mundo, nós iríamos morrer para sempre. É a triste realidade daquilo que a Bíblia chama de segunda morte. Mas Deus nos deu a salvação. Pela graça somos salvos, por meio da fé. É o que diz Paulo aos Efésios. A nossa salvação precisa alegrar o nosso coração. A nossa salvação é mais importante do que dinheiro, do que qualquer coisa. A nossa salvação precisa alegrar o nosso coração, porque sem Jesus nós não teríamos a salvação. Ele mesmo diz em sua palavra: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Isso não é discurso de religioso, não. Isso é a palavra viva do Deus vivo.
Nós iremos viver com Ele para sempre, porque Ele nos salvou. E isso deve alegrar o nosso coração. O fato de sermos salvos, o fato de sabermos que somos a menina dos olhos de Deus. Glória a Deus. Somos a menina dos olhos de Deus. Nós somos salvos pela graça de Deus. Mas também somos alegres porque somos e seremos sempre vitoriosos. Romanos 8:37. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. É a palavra de Deus quem nos garante essa vitória, irmãos. É a palavra de Deus, e por causa disso nós somos alegres, nós somos felizes, nós encontramos a felicidade em Deus, porque Ele nos faz vencedores. Vencedores nesse mundo caótico. E eu gosto de usar a expressão, nesse mundo tenebroso, nesse mundo que nós vivemos, de tantas batalhas. Eu sei até que talvez algum entre vocês, ou lá em casa, ou nas suas casas, podem estar vivendo alguma batalha no dia de hoje. Como também sempre vivo as minhas. Mas o que alegra o meu coração, e o que precisa alegrar o seu coração, é saber que mesmo no meio das batalhas, em todas elas seremos vitoriosos. É Deus quem nos garante. A vitória é certa por Cristo Jesus, nosso Senhor. Em segundo lugar, a alegria que procede dos céus vem de Deus e consiste também não somente na alegria de ser, mas na alegria de ter. Preste atenção. Consiste na alegria de ter. E não estou aqui, obviamente, me referindo a bens materiais. Não é ter uma casa, ter um carro, ter dinheiro no banco. De todas as coisas que nós podemos ter na vida, uma das mais ou a mais importante de todas, com certeza, é o Espírito Santo que habita no nosso coração. O Espírito Santo habita no seu coração. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 14. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. O Espírito Santo habita na nossa vida. É Ele quem nos traz a alegria verdadeira. É Ele quem nos concede bênçãos espirituais. É Ele quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É Ele que nos alerta diante das tentações. É Ele quem nos capacita, é Ele quem nos dá dons, é Ele que fala conosco, é Ele que nos usa, e por todas essas coisas, o nosso coração precisa estar alegre. Alegre o seu coração, pela presença de Deus, através do Espírito Santo na sua vida. A alegria que vem do Espírito Santo não é uma alegria condicionada a coisas humanas, mas de coisas espirituais. Romanos 8:32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Todas as coisas nos são dadas pela graça e no poder de Jesus Cristo. E eu quero dizer para você, o Espírito Santo está aqui agora no meio de nós. O Espírito Santo, ele se movimenta agora no meio de nós. E sabemos que ele está aqui, não porque tem ninguém no reteté nem nada disso, mas pela fé. A palavra de Deus me garante que Ele está aqui no meio de nós agora, e nós cremos na palavra de Deus. E enquanto eu falo aqui inspirado por Ele, certamente nós que ouvimos essa mesma palavra somos inspirados em receber essa mensagem. É o Espírito Santo quem faz isso. Senão seria só mais um discurso, como um discurso político.
Senão seria só mais um discurso como qualquer outro discurso. Mas a alegria de ter o Espírito Santo de Deus em nossa vida, em nossos corações, é uma alegria imensurável. Alegre-se comigo em nome de Jesus. Amém? E por último, alegria que vem do Senhor, que desce dos céus, consiste na alegria do ser, do ter e do fazer. Do fazer. Alegria de servir, de adorar a Deus, de fazer a sua vontade. Salmo 100, versículo 2. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. A alegria, primeiro, de fazer parte do povo de Deus. Atos 2, 46 e 47. Diariamente, perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Alegria de fazer parte do povo de Deus. Nós somos um povo exclusivo de Deus, escolhidos por Deus, lavados pela graça de Deus. E nós precisamos nos alegrar. E segundo, a alegria de poder fazer a vontade de Deus. Salmo 40, versículo 8. Tenho imensa alegria em fazer a tua vontade, ó meu Deus. A tua lei está no íntimo do meu ser. Tudo isso nos traz alegria verdadeira. Por isso nós podemos dizer, a alegria do Senhor é a nossa força. Fique de pé, por favor.